Continuando então, ela abriu a janela do sótão e aí ela teve a surpresa maior dela. Ela ouviu aquele barulho muito forte, né? E abriu a janela e ela viu lá da janela que por todos os lados que ela olhasse era água, era água. Ela só via as pontinhas da casa dos vizinhos, que também estava tudo inundado, só a pontinha do telhado da casa dos vizinhos, a pontinha das árvores, o resto estava o quê? Tudo para dentro da água. Ela ficou então pensando, como nós vamos poder sair daqui? Como, né? E ela ouvia ruídos na casa, é como se a casa tivesse se desprendendo, como se o alicerce da casa não tivesse aguentando mais, né? Então, ela viu de longe um barquinho, como se fosse uma canoa, que estava passando nas casas, estava passando em todas as casas, pegando as pessoas, colocando no barquinho, levando para um lugar seguro, né? E ela começou a chamar, mas o barquinho, as pessoas que estavam no barquinho não ouviam ela chamar, né? Então ela sentou ali no chão, no sótão, e ficou pensando, eu já pedi para Jesus nos ajudar, então vou aguardar, né? E começou a cantar o hino. Nisso, os homens do barquinho pegaram todos os vizinhos dela e começaram a chegar com o barquinho perto da casa dela. Mas um dos homens falou assim, olhou bem para a casa e falou assim, essa casa não deve ter ninguém vivo, porque a casa já estava assim toda inundada, né? Era só a pontinha lá em cima mesmo que não tinha afundado. E o homem falou, não deve ter ninguém nessa casa. Aí o outro homem que estava no barquinho falou assim, espera um pouco, se a gente não ver se tem alguém, não ver se tem alguém dentro dessa casa, essa casa daqui a pouquinho vai afundar. Então vamos ver primeiro, vamos sair daqui, mas com certeza de que não tem ninguém, né? E a Alessandra não estava ouvindo os homens lá fora conversar, ela estava cantando. Quando os homens chegaram mais perto da casa, eles ouviram a Alessandra cantando, né? Então eles falaram, opa, tem gente aí. Olha as palavras do hino que ela cantava. Ó refúgio da minha alma, deixa-me em teu peito estar. Quando o vento rouba a calma, quando brame irado o mar. Guarda-me, ó Salvador, até o temporal passar. Guia-me, Senhor, com o teu amor e nos ajude, Jesus, até o fim. Era então a música que ela cantava, né? E os homens falaram, você viu? Um falou para o outro, tem alguém aí sim. Então eles gritaram, a Alessandra ouviu eles chamando e aí ela logo já pensou, eu pedi ajuda para Jesus e Jesus mandou. Jesus mandou. Então ela falou para os homens assim, vocês são os homens que Jesus enviou para nos salvar? Os homens então riram e falaram, sim, mocinha, nós viemos para te salvar, vem aqui. Aí os homens jogaram então uma corda, subiram até o sótão, pegaram as duas irmãzinhas e puseram ali dentro daquele barco e foram embora. Quando eles estavam um pouquinho longe da casa, eles viram a casa então se desprendeu inteira, o alicerce dela, e começou agora a flutuar, indo junto com a água e afundar ao mesmo tempo. Né? Então, se eles não tivessem salvo essas duas meninas naquela hora, elas estariam afundando junto com aquela casa, né? Então, crianças, esse nosso Deus que nós temos nessas histórias que a gente ouve, que ele faz milagres, que ele salva, é o mesmo Deus que está escrito lá na Bíblia e é o mesmo Deus que nós temos hoje. O mesmo Deus que está pronto a nos ajudar, depende só a gente pedir, né? Depende só a gente pedir. E tem um verso na Bíblia que fala assim, olha, invoca-me no dia da sua angústia e eu te livrarei. Está em Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. O que seria invocar? Invocar seria pedir. Então Jesus está falando para a gente esse verso. Peça no dia da angústia que eu te ajudarei. Invoca-me no dia da tua angústia que eu te livrarei. Então, essas meninas, a Alessandra, que era mais velha, invocou a Deus, pediu a Deus e foi liberta, né, desse problema que elas estavam. E nós também hoje podemos fazer isso, tá? Nós também podemos fazer porque Ele está pronto a nos ajudar o tempo todo. Depende de nós
pedirmos. Depende de nós pedirmos. Ele virá assim, olha, na hora que estamos precisando. Às vezes ele pode não vir na hora daquele problemão, ele pode vir depois, mas é a hora mais certa dele vir. Ele sabe a hora certa de nos ajudar, ele sabe o que precisamos, basta apenas a gente ficar junto com ele e pedir, tá bom? Diante dessa história, a nossa atividade de religião vai ser a seguinte: eu quero que vocês peguem, pode ser uma sulfite, pode ser no caderno de desenho, quem estiver com o caderno de desenho, ou pode ser meia cartolina, tá? E façam um desenho, uma ilustração dessa história, tá bom? Eu sei que vocês gostam de desenhar, de pintar, bem legal aí, bem bonito. Algumas coisas que nós tivemos já dentro da sala de aula, vocês fizeram muito bem. Então, vamos interpretar essa história através de um desenho, tá? Lembrem desde o comecinho, se precisar voltar o vídeo aí para ver o começo da história, vejam, tá? Novamente. Então, nós vamos ilustrar essa história. Essa vai ser nossa atividade, então, de religião. Coloquem um título, tá? Coloquem um título, se vocês quiserem colocar algum outro título além do que está aqui. Jesus salva 2 garotas, podem colocar um outro título. Façam um desenho bonito, tá? Não vou nem dizer como vocês podem fazer, vocês vão imaginar qual parte da história vocês vão representar. Pode ser a parte que já está tudo inundado, pode ser a mamãe indo embora na carroça, as meninas ficando lá no quintal da casa, pode ser a parte que já está tudo inundado e os homens vieram salvar com o barquinho, tá? Então, por favor, olhem uma das partes dessa história, pensem direitinho, desenhem, pintem e façam essa atividade, que seria então a ilustração dessa nossa história de hoje, tá bom? E arrumem um título também. Beijo para vocês, boas atividades, bom final de semana e não se esqueçam. Precisando de ajuda, peçam a Deus, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Beijo, fiquem com Deus.